Gente, que alegria estar aqui novamente. Hoje, de fato, né, matando a saudade. Domingo passado eu vim, mas aí a Tati começou a passar mal, a gente precisou ir embora. Bom rever vocês. Passei uns dias viajando e foi muito boa a viagem que eu fiz. Conheci parte da nossa família lá em Recife e João Pessoa, as igrejas, as catedrais anglicanas lá, né? Foi muito bom a visita, conheci vários irmãos. Trago o abraço deles para vocês e espero que a gente consiga ir prosseguindo, avançando junto com o povo de Deus que está espalhado aí sobre a terra, a gente fazendo nosso papel aqui também, amém? E você que está aí de casa aí, ó, para de preguiça, vem para a igreja, está junto aqui com a gente, ó, pessoalmente, essa fraternidade presencial aqui, ó, você só pode vir participar da ceia do Senhor ao vivo, online não tem jeito não, né? Então venha receber um abraço, comer um bolo gostoso com a gente, tá bom? A pregação está aí durante a semana toda para a gente escutar e tudo, mas o abraço é só aqui na hora, não tem como receber abraço online. Então vem aqui receber o abraço da gente, tá bom? E aí, gente, essa semana muito cheia de notícias terríveis, escandalosas, notícias ruins. Eu acho que boa parte da nossa semana ficou permeada pela cadeirada, foi ou não foi? Quem é que não ficou aí pensativo, escutando sobre a cadeirada, os memes da cadeirada, como seria alguma coisa da cadeirada, gente saindo na rua agora pendurado com a cadeira assim, vocês viram isso aí? Todo mundo agora faz uma sátira, uma chacota, é um meme da cadeirada, né? Mas também teve notícia ruim, quem viu aí nos noticiários a mãe macabra, né? Chegou em casa a polícia, estava a mãe com a cabeça da criança no colo, um ritual satânico, pelo menos foi o que falou as notícias, né? E a gente vai falando de tantas outras coisas. Qual foi o evento mais importante no Brasil essa semana, gente? Rock in Rio. As notícias não pararam de falar sobre o Rock in Rio, a comida do Rock in Rio, as pessoas que ficaram paradas na porta do Rock in Rio, dormiram vários dias na fila esperando o momento de assistir o show do seu ídolo. E não se fala de outras coisas. A nossa vida vai passando, a gente vendo outras notícias e a gente se dá o trabalho de ver o domingo adorar o Senhor, como se isso já fosse parte da nossa vida cristã. Talvez a gente não tenha percebido, né, que toda a nossa vida, tudo que nós fizemos deve ser dedicado a Deus, ou uma expressão da graça que alcançou a nossa vida. Não é só vir aqui no domingo de manhã, torna a gente um adorador, mas como a gente guia a nossa vida a partir de hoje, do domingo que a gente adora juntos, durante a semana, que vai mostrar que a gente crê de verdade, que Deus está presente no meio da nossa vida, que Deus se importa conosco, que Deus quer transformar o mundo a partir da nossa vida. E a gente vai perdendo tempo com outras coisas. Parece que eu estou falando alguma coisa assim que Rafa está só mais enchendo o saco, essas conversinhas de sempre, de ser crente, ser crente. Gente, essas foram as palavras de Jesus para os seus discípulos nos últimos domingos. E se vocês prestaram atenção, no domingo passado, Jesus chamou a atenção dos discípulos. Gente, até quando vocês vão pensar só nas coisas da terra e não vão pensar nas coisas do alto? Durante todo esse ano a gente tem aprendido quem é Jesus. Começa no calendário cristão, antes do Natal, o Advento, que é a nossa esperança de uma vida boa, a nossa esperança de ter sucesso na vida, a nossa esperança de ter um mundo melhor, de ter justiça, de ter bondade no mundo, de poder iniciar o dia sem uma notícia ruim, iniciar o dia sem ver sangue pingando dos jornais ou da televisão, culmina em Jesus. E o Natal é a chegada do Deus presente conosco, que reúne em si toda a nossa esperança, que é capaz de suprir as nossas esperanças. Nada nesse mundo é capaz. E nós somos chamados para expressar essa esperança. E aí vem a Epifania, um período do ano que a gente vai lembrar e aprender sobre quem é esse Deus manifestado em Jesus. As manifestações de Jesus como Deus, que a nossa confiança está segura na mão daquele que é Deus, que tem poder sobre todas as coisas, tem poder sobre a natureza, tem poder sobre os demônios, tem poder sobre os poderes da terra, as autoridades governamentais, as autoridades espirituais. Ele é soberano, e esse que é soberano se entrega por nós. E a gente passa 40 dias na quaresma aprendendo como que a vida de Jesus é uma vida de dor e sofrimento. Não tem como a gente dissociar isso. E aí, depois da quaresma, Semana Santa, a gente vive aqui o Tríduo Pascal, uma semana maravilhosa para nós, tocante,
para a gente entender que se Jesus se entregou e morreu, nosso papel não pode ser diferente. A mensagem do Evangelho não vem falar que a gente pode ser pessoas boas, pessoas melhores. Não, a mensagem do Evangelho é: apesar de você, Deus, o perfeito, o Todo-Poderoso, se reduz à nossa forma, se entrega para que a gente possa herdar a vida eterna. Essa é a mensagem do Evangelho. E agora, durante esse período do tempo que é o tempo comum, a gente tem aprendido o que é ser um discípulo de Jesus. O que é para você ser um discípulo de Jesus? Que pergunta desconcertante, né? Será que você tem sido discípulo de Jesus? E a gente tem perdido tempo com cadeirada, perdido tempo com mãe macabra, com sangue pingando da internet, da televisão, com Rock in Rio e os seus dramas. Mas a gente não tem gastado tempo, dedicado tempo em ser discípulo de Jesus, em pensar sobre isso. O que Deus está realizando no mundo através da minha vida e da sua vida? E a gente acha demais ter que vir no domingo de manhã adorar o Senhor em comunidade, porque no resto da semana está faltando gente para orar aqui, está faltando gente para meditar juntos, para conversar, trocar uma ideia, para ter um conselho, para almoçar juntos, gente. E o texto de hoje chama a gente para essa atenção. Eu acho que se a gente fosse falar o que a gente relembrou nos últimos domingos, como se fosse uma notícia de jornal, estaria assim, cenas dos últimos capítulos. Discípulo fala por meio de Deus, mas empresta a boca para o diabo. Não foi assim no domingo passado? Pedro, no mesmo momento que fala: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, daqui a pouco Jesus fala para ele: sai, Satanás, arreda. E essa é a nossa capacidade de em algum momento estar desfrutando de uma bondade de Deus, de uma revelação divina, e daqui a pouco está emprestando a boca para Satanás, falando bobeira. Nós somos capazes disso, esse é o nosso potencial. Portanto, o Evangelho não se trata só de como nós somos pessoas boas a partir da conversão, mas como Deus Todo-Poderoso tem poder de transformar um coração ruim como o meu e o seu. Como o Evangelho lê a nossa vida e traça um caminho diretamente para Deus, longe das nossas razões, longe da nossa moralidade, longe das nossas conveniências, porque o Evangelho coloca o mundo de cabeça para baixo. Ou talvez, falando como se fosse um jornal, teria uma outra notícia falando assim: discípulo acaba de ver o sobrenatural, mas não consegue expulsar o demônio porque não ora. Esse é o trecho do Evangelho anterior ao que a gente leu hoje. Os discípulos estavam com Jesus, foram para o monte orar e começaram a dormir. Olha só, gente, estavam com Jesus e começaram a dormir. Daqui a pouco o céu se abre, começa tudo a se iluminar, Jesus aparece com Moisés e Elias, é a transfiguração, e os discípulos têm aquele momento maravilhoso com Deus sobrenatural. Terminando esse momento, eles descem do monte, começam a brigar por causa de teologia, começam a brigar por causa de religião, começam a brigar para saber quem está certo e quem está errado. Mas na hora que o demônio se manifesta, eles não são capazes de expulsar o demônio daquela criança que o pai pediu: Senhor, cura o meu filho. E os discípulos não conseguiram. Depois os discípulos perguntam para Jesus: por que, Jesus? Jesus fala: porque esses demônios saem com oração. Vocês não oram? Como é que tem sido a sua vida de discípulo de Jesus? Se a gente fosse fazer um noticiário da sua vida, o que ia aparecer aqui? Abre a boca para falar de Deus, empresta a boca para o diabo. Abre os olhos para ler a Bíblia, mas daqui a pouco o olho só vê coisa ruim, tragédia, notícia ruim. Só vê o irmão de uma forma errada. Só vê o irmão a partir das suas falhas e dos seus erros. Ou acabou de sair do domingo na igreja como um crente e passa a semana como um perdido. Esquece que é um discípulo de Jesus o tempo todo. Enquanto você respira, você tem o dever e o chamado de ser um discípulo de Jesus. Então essas leituras de hoje, a leitura de hoje do Evangelho, ela confronta a gente com escolhas profundas. Ou você é ou você não é, não tem meio termo. E o texto mostra que pessoas que andavam com Jesus ainda não estavam entendendo qual era a verdadeira mensagem, qual era o seu verdadeiro papel, qual era a responsabilidade que estavam sobre as mãos deles. E o tempo todo eles estão tomando toco, gente, estão tomando, sabe assim, cascudo,
passando vergonha e não aprenderam ainda o que é seguir Jesus. E talvez seja essa também a nossa realidade. Talvez também seja a maneira como a gente se expressa na vida cristã. A gente às vezes se acha bom demais, santos demais, mas na verdade Jesus olha para a gente e fala algumas coisas que os discípulos ouviram e que a gente também deveria ouvir. Então o verdadeiro problema com os discípulos nessa passagem do Evangelho é que eles facilmente se tornam pessoas para serem espelhados por nós, porque a gente se vê nessa condição de professar uma fé, mas não conseguir vivê-la, de estar envolvido num reino de Deus, onde Deus resgata, Deus transforma, Deus perdoa, Deus aperfeiçoa, e não consegue ser instrumento de Deus na vida de outro. Na verdade, a gente vai buscando cada vez mais ser melhor, cada vez mais ser maior, cada vez mais ser mais importante. Pessoas, principalmente o bicho crente, né? Tem uma amiga minha que fala assim: quem gosta de crente é Jesus, porque o crente se acha demais e é difícil lidar com o crente. Então a gente pode se ver nesse papel que os discípulos prestaram, a querer se achar importante demais porque seguiam Jesus e de repente estão passando vergonha, uma humilhação pessoal. E essa já é a segunda vez que o Evangelho de Marcos testemunha que Jesus está predizendo a sua morte, e os discípulos não estão entendendo o que Jesus está falando, porque Jesus direto usa parábolas, que são umas mensagens assim codificadas, que alguém tem que ir lá buscar um entendimento mais profundo da coisa. Só que às vezes Jesus fala literalmente o que vai acontecer, e esses caras, será que é outra coisa que a gente não está entendendo? Não, Jesus está falando: eu vou morrer, eu vou ser traído, mas eu vou ressuscitar. Na verdade, nesse texto Jesus fala assim: o Filho do Homem. E eu acho que é isso que causa confusão na cabeça dos discípulos, porque talvez o Filho do Homem, alguém falasse assim, qualquer judeu poderia falar: o Filho do Homem, alguém que será enviado por Deus. E a verdade é que a maioria dos judeus naquela época não acreditavam que viria um enviado de Deus. Mas se Deus enviasse alguém, ele não ia morrer na cruz, ia ser humilhado da forma que Jesus fosse. Na cabeça deles, o Messias já ia chegar metendo o pé na porta, derrotando Roma, colocando Israel para cima, restaurando a nação, prosperidade, riqueza, talvez tudo que a gente procura num líder político. E daqui a pouco os políticos estão dando cadeirada um no outro aí, a gente achando a coisa mais bonita do mundo. Essa é a verdade, tá bom? Então, a gente pode ver que apesar do problema dos discípulos e como que a gente se vê neles, os fracassos e a falta de compreensão desses discípulos, seus nossos também, a gente pode ver que Jesus tem um tratamento diferente com esses discípulos. Essa maneira como eles vão tendo altos e baixos, como eles vão tendo sucesso e insucesso, vai mostrando que a gente precisa redefinir algumas coisas na nossa vida. O que é um sucesso de vida cristã? O que é um sucesso de vida de oração? O que é um sucesso de vida devocional? O que é um sucesso de vida como um todo? Será que a gente tem uma vida bem sucedida, está distante de uma vida cristã? E talvez essas coisas precisam ser bem redefinidas na nossa cabeça. E Jesus permite que a gente seja confrontado, que a gente se coloque no nosso lugar de verdadeiros discípulos. Ficar desanimado com os nossos próprios propósitos, os pensamentos, quando a gente tenta algumas coisas e não consegue, bate desânimo, frustração. O que o texto da Bíblia está mostrando para a gente é que isso é muito normal na nossa caminhada, lidar com desânimo e frustração, porque muitas vezes isso acontece porque nós não estamos em sintonia com o que Jesus verdadeiramente espera da gente, orienta a gente, nos destina a ser, e a gente fica correndo atrás do rabo, dando murro em ponta de faca, buscando um sucesso que não é o sucesso que Deus planejou para o seu povo. Se a gente ficar desanimado com os nossos próprios pensamentos, a gente vai ter que refletir essas ações, e a gente pode nos animar com o fato de que esses discípulos na história de hoje, eles foram recuperados, e a gente sabe que no fim dessa história do Evangelho, o que aconteceu de pior com eles foi o que transformou a vida deles para melhor. Enquanto eles estavam andando com Jesus, achando que, a multidão está crescendo, muitos seguidores, olha o pão multiplicando, olha o demônio sendo expulso, olha as pessoas sendo curadas, Jesus dá uma reviravolta na cabeça deles e fala: não é nada disso. Olha como que eu me destaco dos outros discípulos, não é nada disso. O reino de Deus, ele inverte os nossos valores para que a gente entenda quais são os valores dos céus e coloque Deus em primeiro lugar na nossa vida.
Após a ressurreição, agora esses discípulos eles vão estar prontos para a verdadeira missão, que é proclamar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E esse Evangelho começa colocando de ponta cabeça, mostrando o que é importância. Maior não é aquele que faz mais coisas, maior é aquele que se diminui, que se faz um menor. É uma lógica doida, invertida, ainda mais nos nossos dias, onde mais importante é aquele que tem mais seguidores na internet. Mais famoso ou melhor é aquele que tem mais likes, é aquele que aparece nas mídias, é aquele que as pessoas dormem na fila para poder assistir o seu show. Esse aí para Jesus não é o maior. O maior é aquele que é o menor. E nessa história de hoje, a leitura do Evangelho deste domingo mostra que essa segunda chamada da previsão da paixão de Jesus, onde Jesus vai falar assim, a segunda vez para os discípulos: eu vou morrer, eu vou ser traído, mas eu vou ressuscitar. E os discípulos não conseguiram compreender. Mostra para a gente que a gente também tem dificuldade com essa mensagem. Falta em nós capacidade de nos submetermos totalmente à mensagem de Jesus. E essa mensagem é uma mensagem decisiva na nossa vida. Ou você é um seguidor de Jesus, ou você não é. E não tem como negociar com Jesus áreas da nossa vida. E ser um discípulo de Jesus é reproduzir a vida de Jesus na nossa vida. Esses discípulos estão aprendendo isso. E é o nosso papel também aprender. Faz parte quando você se vê com um insucesso, quando você se vê com um fracasso na sua vida, uma oração não atendida, ou uma tentativa fracassada de obter qualquer coisa. Lembre-se, você está em aprendizado, está em aperfeiçoamento. Quando você tiver que lidar com um pecado e depois tropeçar, cair de novo, levanta. Jesus está lá sempre para aperfeiçoar a gente. Vai chegar um momento em que a gente vai estar melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje, depois de amanhã melhor do que amanhã. E a nossa vida é isso, uma vida de caminhada e aperfeiçoamento, mas sempre lembrando que os valores são dos céus, o sucesso é de Deus e do reino de Deus. Eu queria falar 3 lições que a gente pode ver nesse texto aqui sobre a interação de Jesus e seus discípulos. A gente pode aprender muito com isso e ver como que a nossa vida tem caminhado como discípulo de Jesus. E o primeiro é que mesmo após o fracasso, quando os discípulos não conseguiram expulsar o demônio daquela criança, os discípulos eles são acolhidos para um momento especial com Jesus. Jesus não voltou as costas para aqueles discípulos porque o demônio envergonhou eles. Jesus não envergonhou esses discípulos publicamente, não desfez deles na frente de todo mundo, porque eles não conseguiram enfrentar os poderes das trevas. Mas Jesus chama eles para um momento especial. E o texto fala que Jesus passou de barco desapercebido, porque não queria ter multidão, mas queria estar a sós com aqueles discípulos. E olha a importância do discipulado quando a gente está envolvido numa comunhão de crescimento, de aperfeiçoamento entre os irmãos e com Deus. Um momento de ter uma partilha a sós, um momento de ter um momento adequado para tratar certas coisas, porque tem muitas coisas que não se tratam publicamente, na frente de todo mundo, mas faz parte de como Deus trata o seu povo, com amor, com graça, com generosidade. Tem um momento a sós, apartado, para lidar com o seu povo, o aperfeiçoamento dos seus discípulos. Você tem escolhido momentos a sós com Deus, a sós com outras pessoas, para o seu crescimento e o crescimento de outras pessoas? Esse incidente em que a gente falou da criança que não teve o espírito imundo expulso pelos discípulos e só por Jesus, ele mostra que Jesus vai repreender esses discípulos porque ele os ama, mas num momento separado. No entanto, essa viagem ela vai seguindo para continuar os ensinamentos de Jesus. Uma jornada com Jesus, uma jornada de aprendizado. O que nós temos aprendido de Jesus? Como que Jesus tem nos ensinado por meio das nossas fraquezas, do nosso insucesso? Apesar da fraqueza dos discípulos, o zelo de Jesus por eles não diminuiu nem um pouquinho. Jesus continuou amando aqueles discípulos. Jesus continuou insistindo no aperfeiçoamento deles. Jesus investiu naqueles discípulos. Não era uma aposta cega. Jesus é Deus, gente. Ele sabe no que vai dar as coisas. Jesus, ele não aposta em ninguém. Ele investe nas pessoas.
E Ele investe na gente, apesar da nossa fraqueza, apesar dos nossos insucessos, apesar da maneira como a gente falha em demonstrar a nossa fé e a nossa submissão a Ele. Se os discípulos em certa medida simbolizam a igreja de Jesus, nós estamos inseridos nessa história também. Então a gente tem que dizer que grande parte dessa instrução de Jesus não se destina para o mundo, a evangelização se destina para a gente. O que Deus tem feito para o mundo através da gente? Como que as palavras de Jesus chegam até você e transformam a sua vida, para depois transformar o mundo? Em vez disso, o que Jesus ensina é destinado a seguidores que foram chamados e comissionados, e que, embora muitas vezes entendam mal a mensagem, ainda estão unidos em uma mesma comunidade especial. Estão em comunidade, aprendendo, ouvindo e sendo ensinados, apesar das suas falhas. A comunidade que Jesus ensina, que Jesus orienta, é cheia de pessoas falhas, imperfeitas, pessoas que estão numa caminhada para o céu. Lá no céu a gente vai ser perfeito, aqui não. E aí, gente, a gente vai ter que lidar com a imperfeição dos nossos irmãos. A gente vai ter que lidar com a nossa imperfeição. Como que nós devemos ser, por vezes, vulneráveis em estar sendo ensinados uns pelos outros. O apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, começa falando, naquele texto sobre que a gente vai falar sobre a família e tal, submetei-vos uns aos outros. A expressão da comunidade é a submissão mútua para a expressão do amor de Deus, dessa caminhada em que a gente aprende ser discípulos de Jesus e como a gente vai ser aperfeiçoado para transformar o mundo ao nosso redor. A segunda lição é: até mesmo os discípulos acham que a mensagem de Jesus é desconcertante. Ninguém imagina um sucesso ministerial tendo que carregar uma cruz e morrer vergonhosamente. Ninguém imagina o sucesso de um Messias sendo submetido a uma vergonha execução por uma nação pagã. Mas esse é o caminho que nos espera para o céu. Jesus deixou muito bem claro para os seus discípulos, na primeira vez que ele vai falar da sua paixão, é que qualquer um que quiser segui-lo deve tomar a sua cruz, renunciar a si mesmo e segui-lo. Não tem céu sem cruz. E essa mensagem aos discípulos é a mensagem para a igreja. Você quer alcançar os céus, quer estar próximo de Jesus, entenda, renúncias deverão ser feitas. Você vai ter que abrir mão de muita coisa do que você é, de muitos dos seus valores, muitas das suas crenças. Vai ter que aprender a servir, vai ter que aprender a renunciar para poder almejar a vida eterna diante do Senhor. Na verdade, quando a salvação alcança o nosso coração, ela também prepara o nosso coração para todas essas transformações que nós somos desafiados. Não tem como você querer ser discípulo de Jesus e querer ser só sucesso, as coisas só darem certo. Na verdade, Jesus vai tirando, desmontando você. É como os profetas vão dizer em algumas mensagens: o oleiro pega o barro, amassa o barro e faz um vaso novo. Jesus está fazendo coisas novas através da nossa vida, antes que o mundo seja alcançado por coisas novas. É a partir de nós, essa comunidade de discípulos, que é alcançada pelos ensinamentos de Jesus. E mesmo essa mensagem para nós pode ser muito chocante. Do que você precisa renunciar para que a glória de Deus, o poder de Deus, a revelação de Deus precisa aparecer e sobressair na sua vida? Como que o reino vai invadir esse mundo e transformar esse mundo se a transformação não alcançou primeiro o nosso coração? Gente, a comunidade não é de pessoas perfeitas, mas são de pessoas imperfeitas em transformação. E essa é a mensagem. Você vai ter que aprender a abrir mão, vai ter que aprender a renunciar, vai ter que aprender a amar, vai ter que aprender a perdoar, vai ter que aprender a levantar mais cedo para estar em comunidade, abrir mão do conforto do seu sofá para vir estar presente na igreja. Isso faz parte da expressão amorosa de Deus. Quando Jesus questiona os discípulos sobre a discussão que eles estão tendo, e olha só, os discípulos estão lá no barco, né? E aí, quem de nós é o maior? Quem de nós faz mais coisa aqui? Quem vai ser o bispo? Quem vai ser o presbítero? Quem vai ser o diácono? Quem é o missionário? Quem é o que faz mais? Quem é que vai dar as ordens? E aí Jesus pergunta, eles ficam calados. Por que, gente, que eles ficam calados? Porque eles já entenderam que eles estão fora de sintonia com Jesus, fora de sintonia com o ministério de Jesus e com a mensagem do Evangelho.
Eles podem não ter entendido muito bem a mensagem que Jesus falou, mas eles sabiam o suficiente para entender que eles estão fora de sintonia com o que Jesus estava falando. E você? Se Jesus perguntasse o que você acabou de pensar há 5 minutos atrás, o que você falaria? Eu ficaria calado. Talvez a nossa vida, a nossa mente está mais fora de sintonia de Jesus do que com Jesus. Se aqui no culto, nesse momento que a gente reserva, que deve ser um momento dedicado a Deus, um momento de reverência, de prestar atenção, a gente não consegue fixar na mensagem, quanto mais durante a semana, com o celular na mão, com a televisão e tantas outras coisas distraindo a gente. Gente, a gente não pode perder tempo. Ser discípulo de Jesus é ser transformado e ensinado para o que Jesus está fazendo no mundo. Esses discípulos aqui ainda não sabiam o que ia acontecer. O sofrimento que eles iam passar vendo seu mestre ser entregue e sendo morto, a gente já sabe da história. Não tem novidade para a gente. E por que a gente está tendo tanto atraso em aceitar a mensagem, viver a mensagem do Evangelho? A verdade é que mesmo os discípulos fora de sintonia, Jesus não cortou relação com eles. Jesus insistia com seus discípulos, amou os seus discípulos, e no texto que eu preguei aqui na Semana Santa é: Jesus amou os seus até o fim. Você pode se ver uma pessoa cheia de falhas e defeitos, que não entendeu a mensagem do Evangelho e que não se sente um discípulo de Jesus dedicado, importante, uma pessoa obediente, mas Jesus não corta relações com você. Durante a série O Pão da Vida, um dos textos é Jesus falando: o Pai me deu vocês, e todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e nenhum dos que vier a mim eu os lançarei fora. Gente, Jesus não tem lata de lixo. Jesus não se volta contra os seus discípulos. E Jesus não corta relações com as pessoas, independente da situação, das suas falhas, da sua falta de entendimento, da sua falta de sintonia. Você pode voltar para Jesus, dedicar ao Senhor o seu coração, a sua vida, o seu entendimento, porque as palavras de Jesus são palavras de vida. Os seus ensinamentos nos levam para o céu, mas os seus ensinamentos exigem da gente uma morte pessoal. E a terceira mensagem, a terceira lição que eu queria falar aqui é que coisas que acontecem com os discípulos no texto é que eles aprendem uma lição de servidão. Enquanto esses discípulos estão com a mente fora de sintonia, desconectados, enquanto esses discípulos estão experimentando insucesso e fracasso, eles vão aprendendo coisas importantes. Obrigado, Matias. Deus te abençoe, viu? Aí, ó, mensagem de servidão, já está servindo, né? Parabéns. E aí, a mensagem que esses discípulos estão aprendendo é uma coisa grandiosa, gente. As palavras que são pesadas sobre a cruz, pesadas que vão tirar o chão desses discípulos no futuro. Eles vão ter que rever os valores da vida deles, vão perder o sentido da vida naquele momento, vão se achar muito mais fracassados do que eles estão se achando nesse momento aqui, que não conseguiram só expulsar um demônio, daqui a pouco é o mestre que vai morrer. Imagina só o tamanho do peso que virá sobre eles. E Jesus está ensinando para eles que valores do reino não é ser mais importante, não é ser mais, nem fazer mais para poder aparecer mais. Isso é coisa do mundo, isso é coisa da cadeirada, isso é coisa do Big Brother, isso é coisa da Fazenda, isso é coisa do Rock in Rio. No reino de Deus, o maior é aquele que é menor. Jesus simplesmente chama uma criança, põe uma criança no seu colo para mostrar o que é verdadeiramente a mensagem do reino de Deus. Ser maior no reino de Deus é aquele que se faz menor. Uma criança, gente, na época de Jesus, não é que nem criança hoje que tem todo um aparato jurídico do governo, instituições, estruturas sociais para cuidar de crianças. A nossa moralidade hoje preza pelo direito e pela integridade da criança, e mesmo assim a gente vê muita tragédia com as crianças hoje. Mas na época de Jesus, criança não era gente, criança talvez não tinha nome, criança não tinha direito, e Jesus coloca uma criança, ou seja, um impotente. Enquanto os discípulos queriam saber quem era o melhor, quando os discípulos queriam saber quem tinha mais importância, Jesus coloca um impotente no seu colo e fala assim: quem quiser ser o maior tem que ser que nem uma criança dessa. Quem acolhe uma criança, acolhe a mim. Quem acolhe a mim, acolhe a Deus. E olha a importância da gente entender, viver uma vida humilde.
Olha a importância de a gente aprender a viver uma vida como uma criança, ou acolhendo uma criança, como o texto nos orienta, na verdade, né? Acolhendo uma criança, acolhendo quem talvez naquela época não tinha um potencial de vingar, não tinha um potencial de sucesso e de futuro, mas dedicar uma vida para que um impotente possa ter vez, possa ter direitos, possa ter voz, possa ser alguém. Surpreendentemente, os discípulos não são repreendidos pelo que parece ser um argumento ridículo deles, né? Quem vai ser o maior? Jesus não fica fazendo sátira deles, Jesus não fica fazendo chacota do que eles acham ser maior ou menor. Jesus simplesmente chama uma criança para dar uma lição, para que eles aprendam qual é a verdadeira grandeza. E esse argumento ele é totalmente redefinido. Jesus está reconstruindo esses homens para entender novas categorias. E aí a gente pode entender o que é sucesso, o que é fracasso, o que é ganhar, o que é perder, o que é realizar e o que é ser impedido de realizar. E começa a ter uma ideia do que realmente implica colocar nas nossas mentes em pensamentos divinos. Não meditações, só coisas espirituais, né? Como que eu leio de manhãzinha um salmo da Bíblia e tal. Mas ter atenção ao menor de uma forma tão radical que a gente se torna o menor. É a gente entender que ser uma pessoa pequena no reino de Deus, na verdade é ser como Jesus, o Deus todo-poderoso, soberano, que desceu do alto e sublime trono para se tornar um ser humano como nós, falar a nossa língua, morrer a nossa morte. Esse é o menor exemplo de Jesus. Então, Jesus coloca essa criança no meio deles, e não é sobre a ingenuidade da criança, a inocência da criança, ou a confiança da criança que está em destaque aqui, é sobre a humildade da criança, como alguém que não tinha nada a oferecer, talvez não tivesse um futuro, não era uma pessoa de autoridade, nem tinha direitos, mas essa criança começa a mostrar para a gente uma cadeia de relacionamentos. Acolher uma criança, ou seja, um impotente, um vulnerável, uma pessoa menor. Jesus empresta o seu nome para ganhar o rosto na vida dessa criança, desse menor. Jesus coloca o seu rosto na vida daqueles a quem a gente serve, e a gente acolhe Jesus servindo o outro, e a gente acolhe ninguém mais do que Deus na vida do outro. Esse é o papel do discípulo de Jesus, onde os discípulos começaram a discutir sobre grandeza e como ela é, o poder que envolve a grandeza, né? Como tudo isso está orientado e ajustado. Jesus começa a mostrar que nos seus braços, na verdade, a importância está no menor. O que acontece se a igreja pudesse começar a pensar e agir dessa maneira? O que acontece, gente, se a gente começar a pensar e agir em servir, mais do que querer determinadas coisas, mais do que querer colocar o nosso sucesso pessoal, a nossa importância no meio do povo de Deus, da igreja, querer determinar a igreja a partir do nosso pensamento de sucesso, de ganhar, de crescer, se a gente começar a ver os menores como sendo alvo do reino de Deus, e a nossa ação como expressão desse discipulado, dessa graça que alcança a gente e começa a alcançar outros. E se essa noção de grandeza pudesse ser concebida nos termos de Jesus, se a igreja começar a conceber isso, o que vai acontecer com a nossa igreja, com a nossa vida e com o povo de Deus? Nessa altura a gente não pode simplesmente sentir dó dos discípulos, porque ao tempo todo os discípulos estão tomando porrada na testa. Fala no nome de Deus, daqui a pouco Jesus expulsa o diabo da boca deles. Vai orar por um endemoniado, não consegue expulsar, porque não tem vida de oração. Vai falar do reino de Deus, não sabe o que está falando, porque está fora de sintonia com Jesus. Essa é a expressão de muitos de nós. Tem algo nessa escritura que fala sobre nós, que lê a nossa vida, algo que sentimos. Será que nós estamos abertos a essas transformações que Jesus está ensinando para o seu povo? Essa lição ela ressoa ao longo dos séculos da história da igreja. A gente pode ver era após era, década após década, ano após ano, em todas as fases da igreja, todo esse tempo, muitos pensaram estar perto de Jesus, mesmo trabalhando o tempo todo de forma integral, e se tornaram de alguma forma pessoas especiais. Os que realmente compreenderam a mensagem sabem que essas coisas não são bem assim. Quando Jesus vai para a cruz e vira o mundo de ponta cabeça, tudo que os discípulos haviam imaginado também está virando de ponta cabeça. O modo como as pessoas, os cristãos incluídos, eles estão pensando, né? Se lamentamos pelos discípulos e sua confusão, deveríamos perguntar a nós mesmos quão confusos a gente ainda está. Será que o nosso momento e o nosso lugar de fazer escolhas afiadas
ser ou não ser discípulo de Jesus? Não chegou, não está na hora de ser feito. Será que o desconforto que a gente sente com essas demandas da vida, às vezes leva a gente para momentos ambíguos que a gente tem que decidir, não é bem assim, não é bem daquele jeito, não está tornando as coisas obscuras para o fato de que a vontade ao chamado, em atender ao chamado de Deus, chegou na nossa vida, para ser um verdadeiro discípulo de Jesus? Você está atento às coisas que Deus tem feito no mundo através da sua igreja? Hoje de manhã, quando eu levantei para rever o meu sermão, o Instagram mandou uma notificação para mim de uma pessoa que eu sigo, e essa pessoa é um pastor daqui de Brasília, está na Coreia do Sul participando do movimento Lausanne, que está acontecendo nesse momento, hoje. O movimento Lausanne, gente, é um movimento que propõe coisas para a igreja, evangelizar o mundo, e é um movimento que se reúne a cada 15 ou 20 anos, depende, já é o quarto encontro desde a época que Billy Graham fez o primeiro encontro junto com John Stott, um anglicano. E olha só, foi anglicana, permeia por tudo isso, o que Deus está fazendo no mundo, tá? Então, já é o quarto encontro, e eles estão lá debatendo sobre a evangelização do mundo, o que Deus está fazendo. E aí, quem estava sendo entrevistado na hora era um pastor americano, e ele falou o seguinte: a gente achava que o segundo maior país que mandava missionários para o mundo era a Coreia, e eles começaram a fazer os estudos, e aí eles descobriram que não, é o Brasil. O Brasil é o segundo maior país que exporta missionários, que manda missionários. E me surpreendeu o fato que algumas pessoas que eu já seguia na internet estão lá, brasileiros, economistas teólogos, pastores teólogos, assistentes sociais teólogos, pessoas que estão trabalhando pela ecologia mundial através da fé cristã. Existem muitas missões que a gente nem conhece, e a gente está aqui brigando para as pessoas estar no domingo de manhã na igreja. O que Deus tem feito através da sua vida que alcança o mundo? Gente, o reino de Deus não vai parar porque você não vem aqui no culto. O reino de Deus não vai parar porque você não ora. O reino de Deus não vai parar porque você não quer ser um discípulo de Jesus. E você precisa entender muito bem que Jesus escolheu a mim e a você, mesmo com todas as suas falhas, mesmo com todos os seus defeitos, mesmo com todo o seu orgulho, a sua soberba, a sua mentira, mesmo com os seus desejos malignos, para ser um instrumento dele na transformação do mundo. Ser um discípulo de Jesus é ser alcançado pela mensagem da morte e da ressurreição de Jesus, que coloca de cabeça para baixo os valores que o mundo tem tentado colocar na sua vida, na minha vida e na vida de outras pessoas. Para de perder tempo com cadeirada e outras coisas, com Big Brother, com Rock in Rio, e passa a dedicar a sua vida a Jesus. Essa semana mesmo, convide alguém da sua igreja, alguém próximo de você, para ter um momento particular para conversa, ensinamento, comunhão. Foi isso que Jesus fez com seus discípulos, um momento de ensinamento. Talvez você queira expor algo de dentro de você, ou talvez você queira conversar sobre coisas que talvez a pessoa precise escutar para engrandecimento dessa pessoa, para aperfeiçoamento dessa pessoa. Deixe Deus usar a sua vida para que você seja um verdadeiro discípulo de Jesus. Não seja como esses discípulos acharam que estavam sendo importantes demais para querer aparecer no meio do povo de Deus só porque eles faziam ou estavam andando com Jesus. O mundo tem que ver você não a partir do que você é de importância, mas de como você é um menor, que serve e serve de verdade, com amor e com zelo. Porque é isso que Jesus faz. Jesus não vira as costas para ninguém. Pelo contrário, Jesus chama para um momento pessoal, ensina, instrui e envia os seus a quem Ele ama muito bem. Que Deus continue abençoando nossas vidas e toque no seu coração para que a obra dele seja feita no mundo. Vamos orar? Deus de poder e eterna graça, nós te louvamos, Senhor, porque por meio do teu Filho Jesus Cristo, Pai, nossa vida muda completamente. Os nossos valores, os nossos pensamentos, a maneira como a gente compreende o que é importante, o que não é, o que é ganhar, o que é perder, sucesso, fracasso, e tudo isso, Senhor, nos mostra uma dimensão verdadeira da vida, real, bem distante do que o mundo oferece para a gente, sendo ilusório e mentiroso. Deus, trabalha o nosso coração, para que a gente possa viver como verdadeiros discípulos teus, Senhor. Tira do nosso coração, Pai amado, tudo aquilo que distrai,
tudo aquilo que vai tirando a sintonia nossa com o Senhor. E mesmo pessoas que andam próximas de Ti, Senhor, têm a capacidade, o potencial de fracassar, de falhar, e se vê muitas vezes, Senhor, desorientado, desanimado, Senhor. Tem misericórdia, Pai, e mostra, Senhor, que até os nossos infortúnios, o nosso insucesso contribui para o Teu avanço, o crescimento do Teu reino. Senhor, nada foge do Teu controle, Pai. Nós precisamos aprender que tudo isso está forjando na gente o nosso aperfeiçoamento e como nós nos assemelhamos a Ti. Senhor, nos dê o poder e a capacidade de renunciar cada vez mais à nossa vida. Entender que não é sobre nós, mas é sobre o Teu reino, porque o reino é Teu, Senhor, e nós somos os Teus colaboradores. Nos ensina, Senhor amado, nos momentos em que a gente falhar, e que a gente possa desfrutar da Tua doce e amável presença, que não nos ridiculariza, não nos humilha, mas nos chama para perto de Ti cada vez mais, uma atitude amorosa de aperfeiçoamento. Assim nós oramos, ó Deus, e pedimos pelo Teu povo as Tuas bênçãos, em nome de Jesus. Amém.